Fala sério, uma das coisas mais comuns em Chaves é ver o menino tendo um piripaque, né? Exatamente, era isso que tentávamos dizer o tempo todo. Mas aí eu fiquei com uma pequena dúvida. Será que o piripaque existe de verdade? De onde será que o Chespirito tirou essa ideia? Por que ele precisa de água para voltar? Em quais episódios o Chaves tem o piripaque? É bastante assunto para a gente comentar. Então se prepare para esguichar água no rosto de alguém e vem com a gente. Se você assistiu Chaves durante toda a sua vida, igual... Bom, todos nós, provavelmente você viu o garoto tendo piripaque em diversos episódios e em diversas épocas. Então quer dizer que... E sempre tinha algo em comum. Isso só acontecia quando o menino estava com medo de alguma coisa. Como aconteceu quando ele viu a carabina do Seu Madruga 2 vezes. Ou melhor, 3 vezes. Mas a culpa foi dele, porque ele que... Por isso, eu quero começar com os primórdios do piripaque, que apareceu pela primeira vez no episódio do Mistério dos Peixinhos. E nessa história, os personagens tentam explicar um pouco o que está acontecendo, até mesmo para situar os espectadores sobre aquela condição que depois nós conheceríamos tão bem. Acontece que ele teve um piripaque. Teve o quê? Um piripaque. Sim. E o que é isso? Ele fica assim parado como se tivesse acabado a pilha. Eu tenho piripaque porque me assusto. Foi o que disse o mestre linguiça. E pouco depois... Ele teve um piripaque. No remake de 79, que é muito mais famoso pra gente aqui no Brasil, acontece basicamente a mesma coisa. O que dizia Chaves? E o próprio mestre linguiça resolve se portar contra o método da água para resolver o tal piripaque que o Chaves está sofrendo. Sai da frente, não atrapalha Nhonho, que isso aqui vai curar ele. Olha. Chiquinha, Pronto. Chiquinha, não se usa mais jogar água em alguém dessa forma. Algo parecido com isso também acontece na primeira versão das crianças faltando à escola, lá na primeira temporada. Posso saber o que está acontecendo? O mestre linguiça. E lá na última temporada, novamente em 79, temos um remake que acontece praticamente a mesma coisa. Nada, nós só estamos conversando. Só que ainda em 73 veio a primeira versão do filme de terror. Chiquinha! Ninguém irá escapar de mim. E depois a história foi regravada em 76. Mas enfim, ainda tem piripaque na saga dos espíritos zombeteiros. Até parece mesmo que você viu a Chorô. Em Guerra é Guerra. Ele até... E por aí vai, são muitos episódios em que isso acontece, mas o importante é entender o padrão. O garoto se assusta com alguma coisa, ou então fica com medo de alguém, algo muito repentino e fica paralisado. E a cura, até onde a gente sabe, é só uma: quando o menino recebe uma esguichada de água em seu rosto. E o próprio Chaves explica muito bem qual é a sensação quando ele tem o piripaque. Bom, eu não tô muito certo, mas... de repente sinto que começo a sentir como se sentisse que não sinto nada. Eu quis focar bastante nessas histórias lá do começo do seriado pra gente entender que essa foi uma das primeiras ideias do Chespirito. Ele trouxe o lance do piripaque ainda quando o Chaves estava começando, enquanto ainda tinha aquela cara bem
como eu posso dizer, estranha talvez para a maior parte do público, só que foi uma ideia que funcionou, tanto é que a gente vê histórias lá da última temporada, enquanto seriado independente, que o piripaque estava rolando normalmente. Só que analisar somente isso não basta. Então eu fui atrás da melhor fonte possível para falar sobre o piripaque, que é o próprio site do Xpirito. Vamos ver. E a definição que encontrei é a seguinte: o piripaque dá no Chaves quando ele se assusta com algo. Consiste em uma debilidade nos joelhos que ficam flexionados. Muito importante, aquele joelhinho abaixado assim dele, né? Logo, o braço direito perde força e o braço esquerdo se contrai. É quase um passinho de dança isso aqui. Tudo isso ele executa em 4 tempos. O único antídoto para o piripaque é jogar água na cara. Bom, sobre a parte do antídoto, estamos de acordo. A única coisa que funciona é a água. O próprio Roberto Gomes Bolanhos falou isso. Só que o lance de 4 tempos... nem sempre. Vamos voltar no primeiro piripaque para a gente contar os movimentos. São 7 tempos e o braço direito não cai. Mas a gente dá um desconto porque, é claro, o piripaque nasceu ali, só que ainda não estava padronizado. Foi se aperfeiçoando com o tempo. Em espanhol, o tal piripaque se chama la garroteira. Repare em um trecho do idioma original. Con eso de la garrotera, ¿quién te ha dicho que tienes garrotera? Pues la garrotera me da porque me asusto. Nem é preciso dizer que isso se tornou uma das grandes marcas do Chaves e do próprio Xpirito. Teve gente comemorando gols fazendo piripaque, tem uma estátua belíssima da Iron Studios com um chavinho em posição de garroteira, e no ano passado aconteceu uma coisa absurda na internet, mas saiu em todo lugar. Uma galera criticou muito a Shakira, dizendo que ela tinha copiado o piripaque do Chaves no clipe de sua canção chamada Te Felicito. E aí o pessoal começou a falar que a Florinda Mesa ia processar a cantora por conta disso, e aí eu fiquei desacreditado, fui ver o clipe, e é lógico, não tem nada demais, não tem nada que fale, nossa, claramente copiou o Chaves. Não, é só uma dança meio robótica. Dá pra entender que eu não manjo nada de dança, mas o suficiente para falar, vocês estão viajando. Mas o negócio tomou proporções tão grandes que a própria Florinda teve que vir a público dizer que, obviamente, isso era uma grande fofalha da gentoca. Como o tipo de humor do Roberto era muito textual e muito físico, ele colocou diversas formas para o público identificar que aquilo era um produto com selo Xpirito de qualidade das duas formas. Ora em bordões que todo personagem tem um monte. Tinha que ser o Chaves mesmo! Ora em trejeitos e ações como esse. Gentalha, gentalha! Ou esse. Eu me escondia e depois eu segui que se escondia e depois a gente quando encontrava E por que não? O piripaque. Isso faz parte da época, da obra e do que era criado até então. Tem muita coisa derivada de circos, da arte de palhaços, enfim, você vê muito de tudo isso que eu estou comentando nas obras do Xpirito. Tanto é que vai além do universo de Chaves. O Pancada Bonaparte também tem a sua própria condição, a rebimboca. Escuta aqui, Lucas. E agora? E agora o que é isso? Não se preocupe, é só um ataque da rebimboca, mas eu resolvo já, Permita. Indo novamente para o site do Xpirito, encontramos o seguinte: ela é parecida com um ataque epilético, mas com um chubidub que dá exclusivamente no Pancada Bonaparte. Faz ele flexionar ritmicamente e sem controle uma perna e o braço contrário. Felizmente para a pancada, Lucas Pirado tem a solução para o problema: um golpe nas costas. E é isso que ele faz no lugar da água. No idioma original, o nome da rebimboca é tiripiorca. Sim, é um nome meio estranho para dizer o mínimo. E também nem sempre foi exatamente como essa descrição. Tampoco es lugar ni momento para que te den las chiripiolcas, chaparrón, permíteme.
e a Associação de Academias de Língua Espanhola informou que a tiripiorca é um ataque nervoso ou epilético, enquanto a garroteira é uma paralisia. E você já pode responder a palavra-chave agora mesmo. Entre o piripaque e a rebimboca, qual você acha mais fácil de imitar? Mas fazendo bem feito mesmo, bem treinado. Eu já fiz na frente do espelho, principalmente o piripaque, fui tentando fazer coordenado, comparando, assistindo Chaves, e é mais difícil do que parece. Mas enfim, eu quero ver sua opinião. Vai deixar um comentário? Que foi? Que é? Claro que sim. Esse lance de jogar água ou dar um tapa nas costas também são elementos muito clássicos de programas de humor, uma coisa meio pra pegar no tranco. Só que na vida real o negócio é bem mais sério. E eu preciso reforçar o óbvio, mas nós não somos médicos, então pesquisamos bastante para evitar falar qualquer besteira ou desinformação. Na dúvida, sempre procure um profissional qualificado para maiores informações. Não vai botar todas as suas fichas e todas as suas esperanças de respostas de algo tão sério no Vila do Chaves, né? Pelo amor de Deus. Devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. A epilepsia é uma alteração no cérebro e pode ter diversos sintomas. O mais conhecido é quando a pessoa perde o domínio dos músculos e sua sensibilidade. E na vida real também existe uma doença que se parece muito com o piripaque do Chaves. Na verdade, se parece tanto que até assusta. Ela se chama catalepsia e apesar de ser pouco conhecida, pouco comentada, ela é bem séria. Tanto é que é conhecida como a condição de falsa morte. O senhor não vai morrer. Como? Vão matar o senhor. A catalepsia é uma condição em que a pessoa permanece viva, consciente, mas totalmente imóvel, totalmente mesmo. Ela pode estar associada a outras doenças neurológicas e psiquiátricas, como o Parkinson e a própria epilepsia, além de outros fatores, como por exemplo a intoxicação por medicamentos. E aí talvez você esteja pensando, mas será que isso não tem a ver com aquela doença que a galera pega no sono muito fácil, a cataplexia? Eu não queria te dizer porque eu tinha vergonha, mas foi assim. Chaves! E a resposta é não. Nesses casos, a pessoa perde a força, fica mole, flácida. Em outras palavras, simplesmente dorme como papel higiênico molhado. Olha como ele tá. Olha aí. Já na catalepsia, acontece exatamente o contrário. A pessoa fica rígida. E os relatos a respeito dessa doença eram muito mais comuns nos séculos 18 e 19. Isso porque a medicina não era tão evoluída, é claro. Então, segundo diversas fontes, acabava sendo relativamente comum acontecer algo triste, para dizer o mínimo. Muitas pessoas que estavam no meio de uma crise, sem nenhuma sensibilidade, totalmente rígidas e imóveis, eram dadas como mortas e acabavam sendo enterradas vivas. Olha que doideira! Mas apesar de ser uma coisa que parece tão distante, parece até irreal, faz um certo sentido. Reforço, a medicina não era nem perto do que é hoje em dia, não tinha nada muito evoluído, então imagina chamar um médico, ele vai lá e encontra a pessoa simplesmente parada, estática por horas, isso é um ponto importante, pode durar muito tempo, e ai que aflição! Eu tô falando bastante sobre esse lance de a medicina ter evoluído e tal, porque nos dias de hoje é quase impossível acontecer algo do tipo. A tecnologia avançou demais, então dá para fazer diversos exames antes de declarar o óbito de alguém. Mas, olha essa história. Em 2014, uma polonesa de 91 anos acordou 11 horas depois de sua médica ter certificado o seu falecimento. O cadáver de um defunto morto que já faleceu? A profissional disse que a senhora não tinha pulso, sinais de batimentos cardíacos, respiração. Que história cabulosa. Mas o único motivo de estar rindo é porque, apesar de ser uma história muito doida, beira o absurdo, o engraçado é que a senhorinha acordou falando que não se lembrava de nada e ela só estava igual ao nhonho, com muita fome. Eu quero comer.
Inclusive, eu não almocei hoje pra arrasar com a festa. Abriu os olhinhos e já pediu sopa, chá e 2 crepes. Quase morri? Sim, mas não morri, tô aqui vivona, então me sirva que eu estou com fome. É quase como o Chaves depois de voltar do atravancamento de Lancherose. Então eu posso continuar comendo meu sanduíche de presunto? Mas afinal, o que tudo isso quer dizer? Será que o Chespirito se inspirou na catalepsia para fazer o piripaque ou então na epilepsia para fazer a rebimboca? Bom, não necessariamente. Eu procurei bastante pela internet, mas bastante mesmo, e não encontrei absolutamente nada do Roberto, da Florinda ou de qualquer outra pessoa falando sobre a origem desses movimentos tão conhecidos. Mas aqui cabe lembrar que muito antes do Chespirito ter o seu próprio horário na TV, criar Chaves, Chapolin, ficar super famoso e tal, ele escreveu muitos roteiros para diversas produções, inclusive para Viruta e Capulina. Toca la puerta. Só por esse breve trecho, você já conseguiu entender a pegada circense que tinha, né? Nesse caso, literalmente. Mas o interessante é pensar em todo o contexto da época. Por muitos e muitos anos, doenças e anomalias genéticas foram motivos de piada. Com certeza você já viu histórias de pessoas nessas condições que viraram atrações de circos e coisas assim. E isso foi migrando para outros formatos, telas, TV. Então, na época do Chespirito, de fato pode ter algum respaldo médico na criação da rebimboca ou do piripaque, né? Bom, eu não tinha pensado, mas... Pode ser. Mas é isso, pode ter uma inspiração de longe, pegou algum elemento de algum livro, de alguma produção que viu e readaptou para fazer esses movimentos. Tô só fazendo um grande supositório e não tô problematizando nada. Seja como for, se tornaram movimentos marcantes, dignos de criações de seu próprio tempo. Tanto é que nenhuma catalepsia se cura com água e nenhuma epilepsia se cura com um tabefe nas costas. Com licença. Pode ser contagioso. Não é contagioso, não, mas se você gostou de conhecer mais a respeito do piripaque do Chaves, da rebimboca do Pancada Bonaparte, deixe seu like e se inscreva no canal, porque assim você fortalece muito o nosso trabalho. Olha quantas informações bacanas que a gente vai atrás para você, faz essas comparações, traz um monte de coisa pra gente analisar juntos. Eu tenho certeza que você não quer perder mais nada que a gente vai lançar por aqui. E acredite, Vila do Chaves ainda vai durar muito tempo, tem muita coisa legal pela frente. Mas não é por isso que você tem que deixar o nosso canal, de forma alguma. Inclusive, se você quer ver mais movimentos de piripaque do Chaves, se lembra de alguma cena engraçada que eu não falei aqui, ou quer saber mais a respeito de alguma que eu já falei, também tem vídeo sobre isso, e é temático de Halloween. E vem aí o fantasma da vila, que no caso sou eu. E a gente se vê no próximo vídeo, dessa mesma hora e nesse mesmo canal.